Existem momentos na vida em que tudo parece estéril. Você se doa, mas não sente retorno. Planta sementes de bondade, esforço e fé. Mas o solo à sua volta continua duro, silencioso, aparentemente infértil. É nesse tipo de cenário que muitas pessoas desistem. Acham que Deus se esqueceu delas, que a vida não é justa, que a colheita prometida talvez nem exista. Mas existe. E é justamente nesses momentos que entra uma das leis mais poderosas que regem o universo visível e invisível: a lei da colheita. A Bíblia já deixava isso claro. O Salmo 126 declara: os que semeiam com lágrimas, com júbilo, colherão. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Essa passagem carrega um código espiritual profundo. Ela nos mostra que o ato de semear não é feito apenas com as mãos, mas com o coração. Que existe uma colheita reservada apenas para aqueles que têm coragem de plantar mesmo enquanto choram. Que a dor, quando unida à fé, se transforma em uma semente que o tempo e Deus jamais ignoram. Napoleon Hill, em sua sabedoria voltada à realização humana, dizia que toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente. Ele não estava apenas falando de otimismo, ele falava de uma estrutura real, uma lei quase matemática que une sofrimento com propósito. É como se o universo, junto com o Criador, estivesse o tempo todo anotando em silêncio cada lágrima que você derrama sem testemunhas. Cada escolha correta feita no escuro, cada renúncia, cada madrugada acordado, cada passo firme mesmo diante do cansaço. Tudo isso está sendo contabilizado no plano invisível, e tudo isso um dia volta. A lei da colheita é simples, mas profunda. Você colhe o que planta, mas num nível mais elevado, você colhe quem você se torna enquanto planta. Porque o que nasce no solo não é só o fruto visível, mas também a estrutura invisível da sua própria transformação. A dor, quando acolhida com fé, constrói caráter. A espera, quando atravessada com esperança, fortalece raízes. E é exatamente esse o motivo pelo qual tantas colheitas demoram. Deus não quer apenas entregar o que você pediu. Ele quer entregar você para o propósito que pediu. Mas para isso, o interior precisa amadurecer junto com a semente. Por isso, se hoje o terreno da sua vida parece seco, não pare, não recue. Não pense que está sozinho. Você pode até não ver nada na superfície, mas debaixo da terra a vida está se movimentando. E quem continua semeando com fé, em meio às lágrimas, será inevitavelmente surpreendido pela abundância. A espera que amadurece o espírito, a parte mais difícil da lei da colheita, não é semear, é esperar. É seguir regando aquilo que ainda não brotou. É continuar acreditando no invisível enquanto o visível permanece inalterado. Essa é a travessia silenciosa que separa os que apenas desejam dos que realmente confiam. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. E agora sim, vamos ao vídeo. O tempo entre a semeadura e a colheita pode parecer um deserto, mas ele é, na verdade, uma escola, uma fornalha que queima o ego, testa a fé, afia o caráter e purifica a intenção. A geração atual tem pressa. Foi condicionada a resultados instantâneos. Um clique, uma curtida, uma entrega em 24 horas. Mas no reino de Deus e nos princípios da realização pessoal verdadeira, não existe colheita sem processo. O milho leva meses, o carvalho leva décadas, e a alma humana, quando moldada para propósitos eternos, exige tempo, fricção, lapidação. Napoleon Hill chamava isso de persistência inteligente, a capacidade de continuar quando tudo em volta grita que já é hora de desistir. Muitos falham não por falta de talento, nem por falta de fé, mas porque desistem no tempo da espera. Hill dizia que grande parte das pessoas abandona seus sonhos a centímetros do ouro.
Isso vale também para os que caminham com Deus. Muitas orações são feitas com sinceridade, mas poucas são sustentadas com consistência. Poucos entendem que o tempo entre o amém e o aconteceu é o campo onde a verdadeira fé floresce. É nesse espaço invisível que Deus trabalha nos bastidores, não só organizando a colheita, mas também preparando o seu coração para recebê-la com maturidade. O Salmo 126 diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, ou seja, mesmo em dor, ele continua o caminho, ele não paralisa, ele não enterra apenas a semente, enterra junto a ansiedade, o medo, a dúvida, e então caminha, anda e chora, persevera e confia. Essa é a postura que o céu reconhece. Porque fé não é apenas declarar, é agir como se já tivesse recebido, mesmo sem evidências. É nesse tempo que o Espírito trabalha de forma mais silenciosa, mas mais profunda. É quando ninguém te aplaude, ninguém vê, ninguém valida, que a raiz se aprofunda. E Deus que vê em secreto promete, aquele que não parar, que continuar plantando, mesmo com lágrimas, voltará com alegria. Não talvez, não se der certo. Mas sem dúvida, como diz o texto sagrado, porque a lei da colheita é exata, ela não se atrasa, ela se alinha com o tempo do amadurecimento da alma. Então, se você está no meio do processo, não busque atalhos, honre o tempo, porque é nele que o invisível se transforma. É nele que você se alinha com a sua essência, e não apenas com seus desejos. E quando a colheita vier, e ela virá, será muito maior do que aquilo que você pediu, porque você não estava apenas esperando um fruto, você estava se tornando o campo fértil onde muitos frutos nascerão, o coração que sustenta a colheita. A colheita não chega apenas para quem planta, ela vem para quem está preparado interiormente para recebê-la. Não é suficiente agir no externo se o seu interior continua travado pelo medo, pela dúvida ou pela autossabotagem. Napoleon Hill chamava isso de mentalidade de merecimento. A colheita não responde apenas às suas ações, mas também à frequência emocional e espiritual com que você caminha enquanto espera. Ou seja, você atrai o que acredita ser capaz de sustentar. Deus não derrama bênçãos em corações despreparados, porque o que chega antes da hora machuca. O que é grande demais para um recipiente pequeno transborda e se perde. Por isso, o tempo entre a semeadura e a colheita é também o tempo de crescimento interior. É quando você aprende a lidar com escassez sem se revoltar, com silêncio sem se afastar de Deus, com pequenas vitórias sem se acomodar. A Bíblia diz que José foi traído, vendido, humilhado, esquecido. Mas mesmo no cárcere, ele continuava plantando fidelidade. Ele cuidava do que era dos outros, como se fosse seu. E quando a colheita chegou, ela não foi apenas pessoal. Ele se tornou governador de uma nação e salvou muitos da fome. Porque a colheita que vem de Deus nunca é só para você. Ela é sempre maior, sempre transbordante, sempre ligada a um propósito coletivo. Napoleon Hill dizia: o sucesso real é aquele que melhora a vida dos outros. Isso está totalmente alinhado com o Evangelho. A colheita é consequência, mas é também instrumento. É uma forma de Deus agir através da sua vida. Por isso, ele não tem pressa. Porque ele não está apenas te dando algo, ele está te moldando para carregar algo com propósito. Então, como se preparar? Comece por dentro. Questione seus pensamentos. Reeduque sua mente. Substitua o medo por fé consciente. Substitua a pressa pela presença. Substitua a reclamação pela gratidão. E continue fazendo o bem, mesmo sem retorno. Continue orando, mesmo sem resposta. Continue agindo com integridade, mesmo no escuro. Porque o invisível está observando tudo. O campo espiritual responde à intenção. E mais, aprenda a celebrar as sementes.
cada escolha alinhada com a verdade, cada renúncia feita por amor, cada lágrima que não te fez desistir. Tudo isso já é parte da colheita, porque a verdadeira abundância começa antes da bênção chegar. Começa quando você entende que está sendo lapidado, não punido, que está sendo preparado, não esquecido. A fé que sustenta a colheita é aquela que aprende a confiar no caráter de Deus, não apenas em suas promessas. Porque quem conhece o coração do Pai não duvida do tempo dele. E sabe, se ele ainda não entregou, é porque está ensinando a cuidar. Porque o que está vindo é precioso demais para ser desperdiçado por imaturidade ou ansiedade. A colheita que transforma vidas. Chegamos ao ponto mais importante. A colheita é apenas o começo de algo maior. Sim, você chorou, esperou, perseverou. Sim, você passou noites em claro, plantando com fé quando tudo ao seu redor dizia para desistir. Mas quando os frutos começam a aparecer, você entende, tudo teve propósito. E mais, tudo foi necessário. A verdadeira colheita não é apenas material, ela é transformadora, porque ela muda você por dentro e, ao mesmo tempo, muda o mundo ao seu redor. A colheita de paz interior, de clareza, de sabedoria, de maturidade, de fé inabalável. Essas são as que sustentam as outras. Porque o que vem de fora pode ir embora, mas o que cresce dentro de você permanece. A Bíblia nos mostra isso repetidamente. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele afirma: tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Isso é mais do que uma advertência, é uma certeza espiritual. A vida não falha nos ciclos. Deus não esquece nenhuma semente, e mesmo aquelas que você já nem lembra mais de ter plantado, aquelas pequenas atitudes, orações simples, gestos silenciosos, tudo isso está sendo contado. Napoleon Hill dizia: o ponto de virada costuma estar logo depois do momento em que a maioria desiste. E isso significa que o milagre não está longe, está logo depois da sua última tentativa de fé. E é por isso que desistir é tão perigoso, porque pode ser exatamente ali, no próximo passo, que a colheita começa a brotar. Mas preste atenção, a colheita também é um chamado. Ela não vem apenas para te recompensar, ela vem para te responsabilizar. Agora que você tem mais, o que vai fazer com isso? Agora que foi abençoado, quem será abençoado por sua causa? Agora que colheu, onde você vai semear? É nesse ponto que muitos se perdem. Usam a colheita apenas como festa, mas não como plataforma. Celebram os frutos, mas esquecem de plantar novos. E a vida volta a secar, porque a lei da colheita é um ciclo, não um evento único. A cada bênção, um novo chamado. A cada milagre, uma nova responsabilidade. A cada abundância, um novo campo. Você foi chamado para viver em fluxo, para colher sim, mas também para distribuir, testemunhar, ensinar e recomeçar. Porque o propósito final não é você ter, é você se tornar. E, em se tornando, permitir que outros também floresçam. A colheita não é o fim do processo, é o início da multiplicação. É quando a semente que era só sua se transforma em pão para outros, em inspiração, em caminho, em fé compartilhada. Então, se hoje você está colhendo, celebre, mas não pare. Use o que Deus te deu para plantar ainda mais. Se hoje você ainda está no meio do processo, sem ver frutos, confie, a colheita é certa. E se você já entendeu o ciclo, mantenha-se no fluxo. Plante com fé, regue com perseverança, espere com coragem e colha com humildade. Porque a lei da colheita é eterna. Ela não falha, ela honra, ela transforma e ela continua sempre para quem não desiste de plantar.